Eu sou o Bruno, estamos aqui no canal Bate-Papo Vascaíno. Eu estou vindo aqui para falar um pouco mais sobre Vasco, vamos comentar o que vimos no jogo de ontem, vamos comentar atuações individuais de alguns jogadores, vamos comentar o que esperar do Vasco para os próximos jogos. Vamos ter agora um jogo muito importante contra o Marcílio Dias na terça-feira e o que eu posso extrair desse jogo do Volta Redonda, projetando o jogo de terça-feira contra o Marcílio Dias. Tem alguns pontos assim, interessantes que eu queria comentar, do que a gente viu na preparação desse jogo, torcida, jogadores, o desempenho do clube, o desempenho do time nesse jogo. E eu queria começar falando do que a gente observou no jogo Vasco e Volta Redonda, que foi um jogo em que o Vasco começou bem no início do primeiro tempo, pressionando, dominando, envolvendo Volta Redonda, troca de passe. Volta Redonda não conseguia basicamente nem pegar na bola, mas não durou muito. A partir do meio do primeiro tempo, metade do primeiro tempo, Volta Redonda já começou a equilibrar mais a partida, começou a ter oportunidade, por alguns momentos estava até melhor que o Vasco em campo, até que aos 45, 44, em uma jogada em que o nosso zagueiro João Vitor, passando pela direita, consegue achar uma falta ali, é derrubado, falta para o Vasco, e aí entra um dos personagens desse jogo, que é o nosso Payet, né? Um time que tem Payet em campo é um time que você pode esperar alguma coisa de diferente sempre, numa bola parada, numa enfiada de bola, num passe, num chute. Qualquer lance que a bola bate no pé do Payet é lance de perigo, sim. E ontem não foi diferente. A cobrança magnífica do Payet, aquela cobrança de falta, colocando na cabeça do Zé Gabriel, que não desperdiçou, abriu o placar, 1-0 Vascão, que foi um gol muito importante para tirar um pouco da pressão que vinha sendo feita pelo Volta Redonda. O Volta Redonda vinha pressionando, até melhor que o Vasco, e o Vasco vai para o intervalo com 1-0, mais tranquilo, mais leve, por mais que não vinha fazendo um grande jogo, não vinha tendo uma grande atuação, mas estava vencendo, né? Volta do intervalo e, por incrível que pareça, o Vasco volta ainda pior do que o primeiro tempo. Um time sonolento, um time perdendo jogadas que não são para ser perdidas, jogando como se sem aquela pegada que a gente viu nos clássicos, né? E até que aos 8 minutos acontece um lance, que pra mim foi um lance assim, decide jogos. É um lance que você observa aquilo ali e você projeta um lance desse num jogo decisivo, em que o Vasco depende, que é o lance do David, que o Payet recebe a bola na entrada da área, ali no meio, na intermediária ali. Tem o Payet, tem o Verratti entrando pela esquerda, só que ele observa a movimentação do David entrando pela direita livre, sem marcação, sem nada. O Payet, óbvio, evidente, ele viu essa movimentação, dá uma bola de 3 dedos perfeita pro David. Uma bola que é aquela bola que o cara lança e fala: garoto, vai, se consagra, faz teu nome, é sua, olha o teu presente que eu tô te dando, vai, é só empurrar pro gol. E o David, cara a cara pro gol, ele tinha N opções para escolher, bater rasteiro na esquerda, bater na direita, cavar, driblar o goleiro, N opções ele poderia fazer, ele escolhe a única que ele não poderia escolher, que é chutar em cima do goleiro. Nesse lance, galera, eu quase fico rouco, quase que eu estouro minhas cordas vocais, gritando de ódio, de revolta, de ver um lance daquele. Tava com o celular na mão, eu apertei tanto meu celular que eu quase estouro o celular, de tanta raiva. Porque é incrível como o Vasco tem o dom de ter jogadores tipo David. Eu falo que o David parece que é uma cota que o Vasco tem de jogadores que é para testar a paciência da torcida. É uma cota de jogadores que é feito para testar o nervo, a sanidade da torcida. É Ribamar, é Rios, é Edmar, na época dos goleiros, que tinha o Michel Alves, Diogo Silva. É incrível, acho que sempre tem que ter um jogador desse, que acho que é para testar a sanidade da torcida, porque não é possível que alguém ainda acredite que o David é jogador de futebol.
Não dá pra aceitar o David vestindo a camisa do Vasco. Não dá pra aceitar ver o David dentro de campo. O David é um jogador que não pode fazer parte do elenco do Vasco. Não falo nem time titular, não pode fazer parte do elenco. E quando você tem jogadores no elenco do nível do David, uma hora ele vai estar em campo. E quando ele estiver em campo, você vai precisar que ele atue de uma forma minimamente decente. E ele vai perder gols daquele tipo em uma decisão. Em um jogo que o Vasco pode estar brigando por uma vaga na Libertadores, um jogo que o Vasco pode estar brigando por uma vaga na Sul-Americana, ou Deus me livre e guarde, um jogo que o Vasco pode estar brigando para não ser rebaixado de novo, e a gente perde um gol como aquele, que pode decidir a queda do Vasco. Não tem como você aceitar um jogador perder um gol daquele, e não é uma vez acontece, mas não é a primeira vez que isso acontece com o David. O David é um jogador que vem errando todos os jogos, perdendo lances incríveis, errando passe, errando finalização. É um cara que não acrescenta em nada. Só tem duas certezas que você tem quando vai começar o jogo do Vasco. A primeira, que o Payet vai ser o melhor em campo. E a segunda, que o David vai ser o pior em campo. Não tem, é isso. Até no jogo que o David conseguiu marcar o gol da vitória, se eu não me engano, foi contra o Audax, não lembro contra quem foi que ele marcou o gol da vitória, ele conseguiu ser o pior em campo. Até quando vamos aturar o David em campo? Não dá pra aceitar. Esse vídeo eu ia gravar ontem, eu não gravei porque eu fiquei rouco, gritando, desesperado em casa depois que o David perdeu aquele gol. Não dá mais pra aceitar o David em campo. Acho que você tem que fazer, sei lá, um abaixo-assinado pra rescindir o contrato com o David, porque não podemos mais aceitar o David em campo, galera. Não dá. David não dá, né? E, por outro lado, o Payet, que é até uma preocupação que eu tenho. O Payet, só de lances pro David, que ele deu pro David marcar, toma garoto, faz e perdeu. Eu vejo a hora o Payet olhar assim, cara, não dá, não, tchau, vou embora, porque com isso aí não dá pra jogar. Até isso já me passou pela cabeça, o Payet perder a paciência e falar, irmão, chega, desisto, vou embora. E o cara todo jogo dá uma chance perfeita pro David e ele consegue perder o gol. Mas ontem de novo, é absurdo o que o Payet faz dentro de campo, galera. É uma coisa, assim, absurda demais ver o Payet. O Payet, jogando no futebol brasileiro, é tipo aquele jogo que você tá jogando com um time apelão, tá ligado? O Payet é nesse nível. O Payet é aquele jogador apelão. Ele tá um nível, assim, tão alto pro futebol brasileiro, que chega a ser covardia até ter o Payet jogando aqui no Brasil. A qualidade que ele tem pra bater na bola parada, domínio, passe. Cara, ontem aquele passe que ele deu pro Piton, virando a cara, aquele passe nojento. Gente, pelo amor de Deus, o que esse cara tá jogando é disparado o melhor jogador do Brasil hoje. É disparado, graças a Deus que ele tá no Vasco. Mas ele precisa de alguém ali pra jogar com ele, cara. Não dá pra jogar sozinho, não dá pra decidir todos os jogos sozinho. E o Payet já tem 36 anos, se não tô enganado. Acho que é 35, 36 anos. Pode ser que não aguente jogar a temporada inteira. Então precisamos de jogadores para estar revezando com o Payet, entrando. Coisa que não temos, que ele sai e entra o Matheus Carvalho, que até não vem comprometendo, mas se a gente nota, não tem como não notar a queda que o Vasco tem no jogo quando o Payet sai, né? E outro jogador que eu queria pontuar aqui no vídeo foi a estreia do Sforza, que é um jogador que chegou agora, entrou e já deu uma outra cara. Eu senti que o Vasco ficou mais seguro no meio campo ali, tem uma pegada assim de marcação, uma intensidade maior, tem uma qualidade melhor, uma leitura de jogo melhor. Deu pelo menos esses 20 minutos que ele entrou, ele apresentou assim um futebol que dá pra gente esperar coisa boa. Aquela roubada de bola que ele teve ali na entrada, quase na entrada da área do Volta Redonda, que a bola sobra pro Verratti, ele comete a falta e tal. O gol do Verratti foi uma jogada de dividida do Sforza, que ele tenta ali finalizar, a bola acaba sobrando pro Verratti e o Verratti guarda. Então é um jogador que, por mais que seja um jogador jovem, é um jogador que dá esperança pro torcedor, né? Que pode se encaixar nesse time e elevar ainda mais
essa qualidade no meio-campo do Vasco. Pontuando isso, eu queria falar também da defesa, setor defensivo, já falamos do ataque, meio-campo, voltando mais setor defensivo do Vasco, que sofreu ontem seu primeiro gol jogando com esse trio defensivo, né, que é o João Vitor, o Medel e o Léo. Eu tô vendo a galera reclamar do Medel aí, dizendo que o Medel não tem como jogar com o Medel, que o Medel é horrível, que o Medel é ex-jogador em atuação. Cara, assim, na minha humilde opinião, eu não vejo isso tudo. Não vejo isso tudo do Medel, não. Não vejo isso tudo do Medel, não. O Medel, sim, é um jogador que já não é mais novo, não é um jogador novo, mas é um jogador extremamente raçudo, é um jogador que se entrega, é um jogador que tem liderança, que tá sempre ali comandando a saída de bola do Vasco. Você vê que em vários momentos a bola sempre passa por ele. E outra, ele é um dos jogadores mais rápidos do setor defensivo do Vasco. Você pode ver que toda bola parada que tem, escanteio, falta alguma coisa, ele sempre fica. Porque ele é aquele jogador que, num caso de um contra-ataque do adversário, é ele que está ali combatendo. Ele que está sempre combatendo. O pessoal tá falando do gol que foi nas costas dele, mas, cara, não era o Medel que era para estar ali. Temos o Léo e temos o João Vitor, que são dois zagueiros que, sim, são jogadores altos, são bons de cabeça. Era para eles estar no lugar do Medel. Não o Medel. O Medel, todo mundo sabe que ele não pode disputar com lance de cabeça, que ele não tem altura para isso. Não tem altura para isso. Não era pro Medel estar disputando aquela bola. Era para o Léo ou pro João Vitor. O Medel é aquele jogador que a gente sabe que não pode contar com ele por cima, mas que em compensação por baixo é difícil ele perder uma dividida. Entendeu? Então eu acho que é meio que injusto as críticas que ele vem sofrendo. Como eu falei, é o primeiro gol que esse trio toma, né? Isso disputando contra o Flamengo, contra o Fluminense, que são dois ataques poderosos e conseguiu passar ileso. Então eu não vejo porquê dessa crítica toda em cima do Medel, né? Mas observando o jogo como um todo, foi um jogo que de certo modo me deixou um pouquinho preocupado, porque a característica do Vasco nesses jogos de pequeno apelo é não ter uma atuação tão boa, não vem tendo uma atuação muito boa, não é isso? A gente vê contra o Nova Iguaçu, contra o Bangu, contra o Audax, jogos em que o Vasco até foi prejudicado pela arbitragem, mas foram jogos que o Vasco não teve boas atuações. Ontem, de novo, contra o Volta Redonda, o Vasco não teve uma boa atuação. Então, em jogos em que o Vasco precisa ser protagonista, eu não vejo o Vasco tendo uma boa atuação, não vejo o Vasco merecendo tanto essas vitórias assim, vem deixando a desejar em comparação quando joga contra times maiores em que o Vasco divide esse protagonismo. E na terça-feira temos um jogo extremamente importante, que é o jogo contra o Marcílio Dias, em que sim, o Vasco vai ser o protagonista, obviamente, desse jogo, e precisa entrar com uma postura diferente. O Vasco não pode entrar com uma postura como essa, por quê? É um jogo de decisão, um jogo único, em que o Vasco tem que entrar para ganhar. Sim, o Vasco tem que entrar para ganhar. O Vasco não pode entrar na terça-feira, igual o Cruzeiro entrou, querendo segurar o resultado porque o empate basta. Que é nessa de segurar o resultado que o empate basta que você toma na cabeça, meu nego. Então eu acho que não pode entrar, vamos segurar um empate porque a gente já se classifica. Não, o Vasco tem que entrar para fazer 1, 2, 3, sem esquecer, galera, que o Vasco vai ter que se superar ainda mais nesse jogo. Por quê? Sabemos que o árbitro desse jogo é o nosso querido Anderson Daronco. Então, é um árbitro que, infelizmente, não podemos, assim, ter uma certa, o que eu posso falar, uma certa confiança que vai ser uma arbitragem limpa. Não temos a confiança que vai ser uma arbitragem limpa, uma arbitragem ok, que podem ter erros, não sei. Sabe, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, não é? Então, o Vasco precisa se superar nesse jogo. Não podemos contar que o Vasco decida o jogo em um lance. Porque é nessa de precisar de um lance que
que acaba anulando um gol legal do Vasco, acaba dando um gol ilegal pro adversário, deixando de marcar um pênalti pro Vasco, marcando um pênalti pro adversário, e nesse jogo não teremos VAR. Então o que vai ser marcado dentro de campo é o que vai valer. Se bem que ultimamente não podemos nem contar também com VAR, né? Sei lá, é uma coisa que nem podemos contar, mas mesmo assim, não tendo VAR, é uma preocupação ainda mais para a gente não contar, não depender de um lance para decidir o jogo. Então o Vasco tem que entrar com a mente que está perdendo de 1 a 0. Tem que entrar, marcar um gol, 2, 3, 4, quantos conseguir. O máximo que conseguir para garantir essa vitória. E as atuações que o Vasco vem tendo não demonstram isso, não passa essa firmeza, essa garantia que o Vasco vai entrar para fazer isso. Né, galera? Mas é isso aí. Mais uma vez, um ponto que eu não posso deixar de exaltar aqui é a torcida do Vasco. Que festa maravilhosa que a torcida fez em Cariacica novamente. Que torcida é essa, galera? Que torcida é essa? Que coisa linda! Torcida no estádio apoiando o time, recebendo o time, aquela festa maravilhosa. Inclusive o nosso auxiliar / treinador, Emiliano Dias, disse que a torcida do Vasco é louca, né? A torcida louca, maluca. E é exatamente isso, a torcida é maluca por esse time. É aquela frase, né? Não é um time que tem a torcida, é a torcida que tem um time. E essa é a nossa torcida. Que coisa linda foi ver a torcida do Vasco em Cariacica. Parabéns para vocês de Cariacica. Fizeram uma festa maravilhosa e representaram demais toda a torcida nacional e internacional do Vascão. Beleza, galera? É isso aí. Comenta aqui se vocês concordam com o que eu pontuei aqui, com o que eu falei. Se discordam, comenta aqui também. Fala o que vocês acham. Ah, Bruno, eu acho que você errou nisso. Eu acho que é mais isso, aquilo. Comenta aqui. Quero ver o que vocês acham com isso. Curte aí, galera. Curte aí o nosso vídeo. Se inscreve se não for inscrito ainda. Beleza? E vamos continuar acreditando. Continuar torcendo. Eu vejo sim que aos poucos o time está evoluindo. Ainda tem que evoluir mais. Precisamos sim de contratações. Mas é um time que vem evoluindo aos poucos e esperar, né, que o nosso time pro brasileiro esteja um pouco mais encorpado e que nos traga muita alegria. Beleza, galera? Então se inscreve, comente, compartilha e não se esqueça, ao Vasco, tudo!